importante você saber que a vida trava por algum motivo. Não é assim por coisas aleatórias, né? Não é um azar, não. Ela está travada em algum aspecto por algo muito importante. Importante, tá? A Cíntia está falando do relacionamento amoroso. Mais alguém tem alguma informação aí sobre o que está travado? Vai colocando aí para mim. O que trava? Por que a nossa vida trava em alguns pontos? Porque, pensa comigo, gente. Será que a vida, ela tem que ser travada? Ela tem que operar com dificuldade? Né? Tem coisas que eu preciso realmente passar por aquilo, por aquele sofrimento, por aquela dificuldade. Eu acredito que a vida não precisaria ter essas travas. Eu acredito que a vida poderia ser mais fácil. Mas existem algumas desordens internas, algumas imagens que a gente carrega internamente, que faz com que a vida trave em algum aspecto. Por que a vida trava nesses aspectos? Porque muitas vezes é a forma de nos conduzir para olhar para aquilo que é importante ser visto. Como, por exemplo, por que existe uma dificuldade no relacionamento amoroso, como a Cíntia nos trouxe aqui? Por que existe essa trava nos relacionamentos amorosos? Teve mais uma pessoa que pediu um e-book a respeito disso, né? Vou falar aqui para vocês o que mais trava nos relacionamentos amorosos. Porque o relacionamento amoroso era uma pedra no meu sapato também. Eu também tive muita dificuldade nessa relação de casal, até descobrir o que é que causava essa trava gigantesca que me impedia de me entregar realmente para uma relação afetiva. O que é essa situação? Bom, existem coisas que estão no inconsciente da nossa vida que vão fazer com que a gente faça alguns movimentos. Muitas vezes, olha o que acontece, eu vou dar alguns exemplos no meu caso. Muitas vezes eu me percebi com medo de que algo acontecesse no relacionamento afetivo, algo agressivo acontecesse num relacionamento afetivo comigo. Eu nunca fui agredida, nem perto disso, gente. Eu nunca fui agredida por nenhum dos meus relacionamentos. Mas eu sentia que eu corria um certo risco se eu entrasse numa relação. E aí, o que acontecia? Eu já entrava numa relação com medo. Já entrava com 10 pedras na mão. Porque se a pessoa fizesse um movimento que eu intuísse que ele poderia ser agressivo comigo, eu já me desassociava dessa pessoa, já me desconectava e já colocava tudo a perder. Esse era um dos medos que eu tinha, que refletia muito nos meus relacionamentos. Mas da onde que veio esse medo? Que eu nunca passei por uma agressão, eu nunca tive alguém que ousou me desrespeitar num relacionamento afetivo, porque eu nunca deixei nem ousar. Mas da onde que vinha esse medo que me impedia de me entregar para um relacionamento? Em uma constelação que eu fiz uma vez, há muito tempo atrás, apareceu
uma dificuldade de um antepassado meu, de uma antepassada do meu sistema familiar. Era uma bisavó. Eu já contei essa história algumas vezes, mas para contextualizar, eu vou falar aqui rapidinho. Era uma bisavó que tinha, depois desse trabalho sistêmico que apareceu, foi um trabalho muito difícil, muito impactante. Aí eu fui descobrir que essa bisavó, ela era uma indígena. E ela tinha sido, ela saiu da tribo, né? Não sei se meu bisavô tomou ela da tribo, roubou ela de lá, mas eu acho que ela concordou, né, em sair da tribo. E foi morar com meu bisavô. Só que ela era selvagem, tinha coisas que ela não sabia como se comportar, ela não sabia como comer, ela não sabia como agir. E eu, pelas imagens que veio através da constelação, ela tentava fugir, ir para a mata, ir para a origem dela. A todo momento ela tentava ir para a mata. E aí, meu bisavô, no instinto de preservar essa relação, trancou ela no quarto para que ela se acalmasse e pudesse se ficar ali, permanecer naquela casa, naquela relação. E assim ela ficou durante muitos anos, trancada num quarto, para ser domesticada. E isso apareceu numa constelação, gente. Eu não fazia ideia que essa história existia na minha família. Eu fui saber dessa história 9 meses depois da minha constelação, que por acaso minha prima veio e me contou essa história. Mas eu não fazia ideia disso. No mesmo momento que ela me contou a história, encaixou o porquê que eu tinha esse medo nos meus relacionamentos afetivos e que eu não dava nem chance para a pessoa ousar me falar algo que eu achasse que a pessoa estava me prendendo, me aprisionando, ou que poderia me agredir, ou que poderia me manter ali presa numa situação que eu não queria. Aí, naquele exato momento, a ficha caiu e eu compreendi o que estava acontecendo comigo nas relações. Dali para frente, gente, eu fui trabalhando esse meu bloqueio de diversas formas, essa minha trava, né? Porque eu tinha realmente uma trava de me entregar na relação. Fui trabalhando de diversas formas. Essa eu sinto que era uma âncora, algo muito forte. Óbvio que era forte, e que me mantia numa informação que não era minha, mas era ancestral. Então, através daqueles movimentos que foram feitos na constelação, aquilo liberou. Mas tinha somente essa trava, essa imagem que me mantia com dificuldade nas relações? Não. Porque se tivesse somente essa, a partir da constelação, isso teria se resolvido na minha vida. Só que não foi assim. Demorou muitos anos para as coisas se resolverem. E eu senti no meu coração que eu já estava pronta para ter uma relação afetiva. Uma relação afetiva saudável. Antes de você continuar esse conteúdo, quero te pedir a tua ajuda para você dar um like aqui nesse vídeo, compartilhar se você está gostando do conteúdo, mas não se esquece de se inscrever aqui no canal, assim você me ajuda a entregar esse vídeo para que cheguem mais pessoas e também para que você não perca nenhum deles. As pessoas até podem se colocar em relações, mas
com essas travas. Elas podem se colocar, elas vão se colocar, elas vão tentar, né? Mas o quanto essas relações serão saudáveis? O quanto essas relações serão relações que fazem o indivíduo crescer, que trazem oportunidades de evolução, de crescimento para os dois, não para um só. O quanto essas relações podem realmente fazer esse casal prosperar, se desenvolver. São pouquíssimas as pessoas que conseguem ter relacionamentos saudáveis. Mas aí eu entendi uma coisa, que não dependia do outro para eu ter uma relação saudável. Dependia de mim, exclusivamente de mim. Porque para eu ter um relacionamento saudável, eu tenho que primeiro estar saudável. E o que é o estar saudável? É ter essas imagens interiores bem organizadas na minha consciência. Eu preciso saber, eu preciso reconhecer as minhas dores, quais são as coisas que estão afetando a minha disponibilidade para uma relação afetiva saudável. Quais são as minhas dores? Aí também eu me deparei com as referências. As referências que eu tinha, quais eram? A dos meus pais, que tiveram um casamento muito conturbado. Então, eu pego essas informações, muitas vezes, e passo a repetir na minha vida, porque aquilo lá era o que existia, era o que eu via, era o que eu presenciava. Então, eu me vi também nessa trajetória de organizar as minhas imagens, de curar as minhas feridas, também me deparando com imagens, com memórias do casamento dos meus pais. E eu via, inclusive, os meus parceiros aí, quem eu tive na minha vida, repetindo a mesma situação que o meu pai fazia com a minha mãe. A mesma coisa. E é óbvio que isso machuca, porque você sabe o enredo, você sabe o que vai acontecer, você sabe que ali vai ter sofrimento. Mas enquanto isso tudo não está em paz, né? Essas imagens em relação ao meu pai, a minha mãe, o casamento que eles tiveram, não está completamente em paz dentro de mim, eu repito. Eu trago pessoas que vão me proporcionar as mesmas imagens. Por que eu faço isso? Porque lá no fundo existe uma rejeição. Existe uma rejeição. E o Bert Hellinger brilhantemente nos falou e fez a gente chegar nessa compreensão que tudo que a gente rejeita, a gente é capturado. Então, aquilo que eu quero rejeitar dos meus pais, que eu digo, meu pai errou nisso, minha mãe errou naquilo, e eles foram maus nisso e maus naquilo, pode ter certeza que vai se repetir igualzinho na sua vida. No seu relacionamento. Igualzinho. E era isso que estava acontecendo nos meus relacionamentos. Então, é uma profunda, esse caminhar para destravar esses pontos, é uma viagem muito grande que a gente faz para dentro, primeiro, reconhecendo tudo isso que está em desordem dentro de mim, tudo isso que está em conflito dentro de mim, para aí sim começar a me expor de uma forma livre,
sem trazer o passado para o presente. Porque esse é o grande caminho de cura. É o grande processo. Entenda isso. Você quer curar as suas feridas? Você quer dar um movimento novo para a sua vida? Então você vai ter que parar de trazer o passado para o seu presente. Vai ter que olhar para sua mãe, olhar para o seu pai com olhos novos, olhando para eles de uma forma que você nunca olhou. E essa forma que você nunca olhou é uma forma sem referências. É você deixar esse olhar novo penetrar a sua consciência e descobrir de fato quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Porque até então, até agora, você não sabe quem é o seu pai e não sabe quem é a sua mãe. Porque até agora você olhou para eles tomando referência às suas próprias percepções. E isso não corresponde ao que eles são. Não corresponde ao que você viu deles. Então, você quer curar as dores, você quer destravar a sua vida, precisa dar um olhar novo. E para você dar um olhar novo, é necessário se reconciliar com o seu passado. É necessário você reconhecer valor em tudo que lhe aconteceu. Reconhecer como o que existia lá, naquela situação, que você aprendeu. O que existiu na dinâmica entre você e o seu primeiro marido, ou seu primeiro amor, o seu primeiro namorado, que você precisava aprender? Porque uma coisa nos relacionamentos é crucial nós compreendermos. Nós nunca saímos de um relacionamento igual a quando entramos. Nós sempre nos desenvolvemos e crescemos em algum ponto. Mesmo que aquele relacionamento tenha me causado muita dor. Olhar para a vida dessa forma, ou você fazer essa jornada de olhar para cada uma das suas travas, das suas limitações, buscando reconhecer aquilo que você precisa trabalhar um pouco mais, desenvolver um pouco mais, é libertador. É capaz de conduzir você a movimentos que realmente mudam completamente a sua forma de ver a vida. Completamente. Rapidinho aqui, deixa eu te falar do Constelando a Vida para o Sucesso. Um método maravilhoso para você trabalhar as suas relações familiares, para você trabalhar a elevação de frequência, liberando aquelas imagens que te aprisionam em frequências baixas. Além disso, você trabalhar os movimentos em direção ao sucesso. Como que você pode fazer isso? A cereja do bolo do Constelando a Vida para o Sucesso, eu já vou te falar de primeira mão. São os workshops ao vivo
presenciais em São Paulo, ou você pode fazer online, acompanhar online pelo Zoom. Esses workshops, eles são uma vez por mês, acontecem ao vivo e nós iremos trabalhar dinâmicas sistêmicas para o sucesso, olhar a fundo as suas dificuldades e as dificuldades do grupo, trabalhando muitas movimentações para te liberar para o sucesso. Além disso, Constelando a Vida para o Sucesso tem também uma plataforma recheada de exercícios sistêmicos. Olha aqui, eu vou mostrar para você. Nessa plataforma, você vai ter o acesso a todos os exercícios sistêmicos que são indispensáveis para você trabalhar as suas relações familiares. A gente vai começar aqui na segunda etapa. Você vai trabalhar, por exemplo, exercícios de limpeza vibracional, de frequência. Vai também aqui, já vou te mostrar, na etapa 3, você vai aprender sobre as ordens sistêmicas, vai saber como que é o pertencimento, como que é a hierarquia, vai ter aula para você a respeito disso, como é o equilíbrio de troca nas relações. E depois disso, você já começa a fazer exercícios sistêmicos para trabalhar a sua ancestralidade, vai trabalhar também a relação com os seus pais, colocar em ordem todos os movimentos que estão em desordem nessa relação, vai trabalhar a relação com os irmãos, os movimentos profissionais que são maravilhosos para você conseguir se desenvolver bem, trabalhar a sua dedicação, o sucesso, a direção, a permissão dos ancestrais para você conseguir se desenvolver bem e ter sucesso. Vai trabalhar a relação de casal, muito importante para você se permitir alcançar o sucesso de uma forma muito mais forte com o seu companheiro, com a sua companheira, e ainda a relação com os filhos. Vai trabalhar o seu lugar em cada uma dessas relações para você conseguir se liberar para o sucesso. Para você adquirir agora o Constelando a Vida, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, clicar ali e fazer agora a sua inscrição. Eu te vejo no Constelando a Vida e nos workshops ao vivo ou presenciais se você está aqui em São Paulo ou online pelo Zoom. Até lá!